The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes, eu vou dar início ao webinar CIPCAD Avançado Parte 2. Eu tenho aqui uma estrutura já introduzida no programa. Iremos começar pela visualização da edição de armaduras de pilares e vigas pela norma REBAP e depois ver as diferenças para a mesma edição dos mesmos elementos, mas neste caso depois para a norma do Eurocódigo. O próprio CIPCAD permite-nos fazer alterações às armaduras, que depois alterações essas se vão repercutir nos desenhos, ou seja, poderá eventualmente existir utilizadores que possam desconhecer que é possível no programa fazer edição de armaduras de vigas, de muros, de lajes, e estarem a fazer essas alterações das armaduras. Neste caso falaremos mais que certamente em uniformização das armaduras no próprio programa de CAD. Torna-se, a nosso ver e a meu ver, muito mais prático fazermos essas alterações de armadura no próprio programa, para depois aproveitar essa exportação de desenhos já com a configuração que nós pretendemos que depois seja executada em obra. Os próprios editores, neste caso, como tinha referido anteriormente, de pilares e de vigas, se nós calcularmos a obra para a norma REBAP, serão diferentes, ou seja, o editor para a norma REBAP seguirá o parâmetro do editor antigo que existia no CIPCAD, e no caso de estarmos a usar então a norma Eurocódigo, a própria edição, o editor será o editor novo, que contém muito mais informação que o editor antigo. Irei mostrar então as duas opções e como é que nós podemos fazer a alteração dessas armaduras no programa. Bom, após o cálculo da obra e após o cálculo desta obra, no separador resultados, no programa temos a possibilidade então de editar vigas. Neste caso acabará por ser também editar pórtico, ou seja, editando este pórtico temos aqui entre o P1 e o P11, temos então a armadura que foi calculada pelo programa e que nos é apresentada desta forma. De qualquer forma, a armadura que está aqui calculada é possível, efetivamente, ser executada em obra, porque, enfim, também a nível de dimensionamento e a nível de cálculo do programa foi seguindo os parâmetros da norma em questão, neste caso a REBAP. No entanto, é possível fazer-se uma alteração a esta armadura de forma a simplificar o desenho e também simplificar a execução, ou seja, não será necessário, ou seja, exportar o pórtico como está, calculado por defeito pelo programa, e depois em CAD fazer-se essa uniformização, ou seja, a uniformização pode ser feita então diretamente no programa. Neste caso, nós podemos ativar os comandos de armaduras longitudinais e ativar comandos de estribos, e fazendo aqui uma alteração a esta armadura, temos sempre essa possibilidade de fazer então essa edição, ou seja, ativando aqui a armadura longitudinal nós podemos acrescentar, apagar, igualar, editar, neste caso armaduras longitudinais, e unir também, bem como dividir varões que unimos que depois queremos voltar atrás. Há sempre a possibilidade de voltar atrás, ou seja, neste caso este comando até se chama restaurar, o que é preciso ter um pouco de atenção, porque se nós estamos a editar um pórtico com 20 vigas e vamos na 19ª viga e fazemos uma alteração e queremos voltar atrás, o programa vai voltar atrás até a última vez que gravaram, ou seja, à medida que se vai fazendo as alterações e sejam alterações que foram verificadas e que são essas mesmo que nós queremos manter, podemos ir gravando e depois o programa vai restaurar, ou seja, até a última vez que nós gravamos. Para a armadura deste pórtico, ou seja, nós temos aqui 2 ferros 2, 2 ferros 10, 2 12, 1 12, 2 12, 1 12. Nós podemos então fazer aqui uma alteração, onde, por exemplo, para eu poder eliminar estes reforços que temos aqui, bem como diminuir este reforço, porventura, poderíamos fazer alterações a nível da armadura de montagem do pórtico. Isto também para se evitar dispensas, porque em obra podem ser executadas, efetivamente, mas
muitas vezes não se torna prático estarmos a cortar um varão e depois medirmos a partir do eixo do pilar para colocarmos a despensa. Neste caso, antes de fazermos as alterações e depois, podemos sempre também consultar áreas de aço, ou seja, com este comando de áreas de aço temos a possibilidade de, para cada uma das vigas, consultar as armaduras de aço necessárias e as armaduras de aço real à esquerda, isto no caso as armaduras de negativos, a armadura necessária à direita é a real, a que está colocada neste ponto aqui, e no caso das áreas também de armaduras de positivos, à esquerda, ao centro e para este pórtico temos então também a possibilidade dessa visualização. Ou seja, nós com as alterações que vamos fazendo podemos ir sempre comparando a armadura de aço necessária relativamente à área de aço real e obviamente também recolocando a armadura após essa alteração da armadura. Se a armadura de aço real for inferior à armadura de aço necessário, o programa irá dar um aviso. Ou seja, as alterações aqui acabarão por ser muito simples. Por exemplo, ativando os comandos de armadura longitudinal, nós podemos unir as armaduras de montagem. É uma possibilidade. Eu uno esta armadura de montagem, vou unir esta armadura de montagem com esta armadura de montagem. A partir daqui, nós podíamos recolocar, ou seja, recolocar, estando a armadura passando a verde, quer dizer que as minhas alterações que cumprem. Posteriormente, podemos fazer então alterações também ao número de varões e ao diâmetro dos mesmos. Ou seja, com este comando editar, nós temos sempre a possibilidade de editar o número de varões, o diâmetro dos varões e o comprimento da própria armadura. Neste caso, por exemplo, eu iria colocar aqui 3 varões de 12, aqui também 3 varões de 12, e a partir daqui vou eliminar varões que já não quero considerar, ou seja, com o comando apagar, nós podemos apagar esta dispensa, porque já aumentamos aqui, podemos apagar esta dispensa, que também já aumentamos aqui, podemos apagar estes varões e estes varões, porque também aumentamos de 2,10 para 3,12, e depois temos então aqui a possibilidade de fazer uma alteração a estes diâmetros, ou seja, nós poderemos editar com este comando editar, podemos editar este reforço que está aqui, em vez de considerarmos, por exemplo, 3, vamos considerar, por exemplo, 2. Como aumentamos a armadura de montagem, podemos então reduzir aqui também a armadura de reforço. Claro que podemos depois sempre ir consultando as áreas após o recolocar para vermos se as alterações que estamos a fazer estão a pecar por excesso ou por defeito. A partir daqui eu vou recolocar e existindo algum problema, apareceria então a armadura a vermelho. Como nós podemos considerar aqui as áreas de aço novamente, temos então aqui a área de aço necessária, a área de aço real, portanto a área de aço real está superior à necessária, tanto para este lado como para este lado. Até, de certa forma, poderia ser possível fazer uma redução desta armadura do reforço também. Relativamente aqui à armadura de transverso, é possível fazer também uma uniformização. Por exemplo, nós podemos ver que neste lado temos ferro de 6 espaçado a 15, aqui a meio ferro de 6 espaçado a 18, aqui a 15, aqui a 15, aqui a 18, aqui a 15. Se eu quisesse sempre manter a mesma armadura em todo o pórtico, ou neste caso em toda a viga, nós poderíamos ativar o comando de armadura longitudinal, de armadura transversal, peço desculpa, usar, por exemplo, o comando igualar, copiar esta armadura que temos aqui, ou seja, ferro de 6 espaçado a 15, fazer aceitar e agora clicar nas partes da armadura em que tínhamos ferro de 6 espaçado a 18 e colocar como ferro de 6 espaçado a 15 e a partir daí unir, como usamos para o comando longitudinal, este comando também existe para o comando da armadura transversal e unirmos estes reforços de forma a termos uma representação contínua com o número correto e a partir daqui recolocar. Ou seja, a edição das vigas pela norma do REBAP, seguirá estes princípios, ou seja, temos sempre a possibilidade de editar esta armadura antes de exportar a armadura dos pórticos para qualquer programa de CAD. E foi uma forma de simplificar também a armadura que foi calculada por defeito pelo programa. Bom, relativamente, e aqui cerrando o pórtico, vou guardar as alterações, podemos guardar, temos sempre também a possibilidade de editar os pilares pela norma do REBAP, ou seja, após o cálculo, ou seja, editando aqui um pilar, neste caso, por exemplo, o pilar P1, o programa avisa-me já que o pilar P1 é o pilar tipo do agrupamento, ou seja, qualquer alteração que eu faça
ao pilar P1, essas alterações vão se repercutir por os outros pilares que estão aqui representados. O programa automaticamente agrupa os pilares que têm a mesma secção e a mesma armadura após o cálculo. Isto serve para depois diminuir também o tamanho do desenho de quadro de pilares. Irá aparecer então P1 igual a P5, P6, P11 e por aí fora, e a representação da secção do pilar e a armadura que contém. A alteração da armadura aqui na edição de dimensões e armaduras de pilares é muito simples, ou seja, nós temos a armadura que foi calculada pelo programa e a partir daqui qualquer alteração que possamos fazer bastará editar, ou seja, selecionar neste caso este campo e fazer alteração ao diâmetro. A partir daqui, isto referente, claro está, à armadura nos cantos do pilar. Depois a partir daqui temos a armadura nas faces, tanto face X como face Y do pilar, onde a face X e face Y seguem o mesmo parâmetro dos eixos do programa, ou seja, X, Y. Perdão. Neste caso, nós temos um pilar com 4 ferros de 12 e na face Y 2 ferros de 12. E, no caso de estribos, temos ferro de 6 espaçado a 15. Para podermos visualizar a armadura que temos em cada um dos grupos, neste caso isto corresponde aos pisos, nós temos uma estrutura com 2 pisos. Ao clicarmos neste símbolozinho aqui que diz referente à armadura de estribos, podemos visualizar então a armadura 4 ferros de 12 nos cantos, mais 2 ferros de 12 nas faces Y. As alterações aqui seriam feitas da mesma forma, editando o número, e se o pilar passasse a não cumprir, automaticamente quando eu fizesse a alteração da armadura, o programa colocaria aqui um aviso a dizer não cumpre, de forma a avisar-nos que as alterações que eu estou a fazer a nível de armadura que passarão a não cumprir após a minha edição. Relativamente à edição de pilares no programa, será esta situação, ou seja, é bastante simples. Temos a possibilidade então de editar a armadura que foi calculada pelo programa, bem como nós, após o cálculo, poderemos também aumentar a secção do pilar, no caso, por exemplo, do pilar não estar a verificar em alguma situação. Por exemplo, será comum, quando nós estamos a calcular uma obra e considerarmos uma determinada secção, essa secção não cumprir, ou seja, porque a relação da área de aço sobre a área de betão ultrapassa os 4%, e a partir daí nós seremos obrigados, poderá não ser, isto depois agora também relativamente ao cálculo sísmico, é uma situação mais particular, poderá não ser uma obrigatoriedade de aumentarmos especificamente o pilar que não cumpre, isso depois também depende do comportamento da estrutura, mas poderemos fazer então uma alteração à secção do pilar de forma a fazer verificar a área de aço sobre a área de betão, não invalidando que, é preciso ter atenção, que após uma alteração da secção eu seria obrigado, ou seria extremamente recomendável calcular a obra novamente, porque o pilar vai ser maior, vai ter mais inércia, irá puxar um pouco mais de esforços, e seria então necessário calcular a obra após qualquer alteração de secção. Ou seja, relativamente à edição de pilares e à edição de vigas pela norma REBAP, seguirá então estes pressupostos. Relativamente à norma Eurocódigo, como poderão ver, será um pouco diferente. Ou seja, vou aqui abrir uma obra que eu já tenho com o modelo EC2. Neste caso, se visualizarmos aqui, a estrutura é a mesma, apenas a norma é que, neste caso, é diferente. Estamos então aqui a calcular pelo Eurocódigo 2. E, neste caso, vou editar então este pórtico aqui no separador resultados. Ou seja, editando então o mesmo pórtico, todo o layout é extremamente distinto. Ou seja, eu continuo a ter as mesmas possibilidades de edição da armadura longitudinal e de edição da armadura transversal, de forma também a simplificar a armadura que tenho após o cálculo
para a exportação para o CAD, no caso depois da geração de desenhos de premização de vigas. No entanto, este editor, como está todo refeito, possui muito mais informação que eu posso consultar e permite-me ter um controle bastante superior relativamente ao editor antigo. Por exemplo, começando por aqui, ou seja, nós podemos visualizar logo o grupo e o pórtico, estas são as opções que também já existiriam no outro editor. Temos a possibilidade de colocar a vista em planta de pórtico, ou seja, podermos visualizar aqui qual é o pórtico que eu estou a editar, efetivamente, e a partir daqui podemos visualizar, à medida que estamos a editar a armadura, ou neste caso termos o corte transversal do pórtico, poder também visualizar o diagrama de esforços que temos, que neste caso está o MY, ou seja, apagando aqui o visto em MY e colocando aqui em VZ, podemos ver então aqui também o diagrama de esforços transversos, de forma a termos então um pouco mais de controle da própria edição e até mesmo para compromissos de amarração, que o programa também calcula de forma automática, mas como projetistas dá-nos mais informação para esta edição. Aqui em baixo temos também a possibilidade logo de forma direta, que no outro editor tínhamos então a possibilidade de consultar as áreas de aço, aqui no editor novo, pelo Eurocódigo, temos a possibilidade de ver aqui um gráfico onde a linha verde acaba por ser a nossa armadura de aço real e a linha a vermelho é a linha da armadura de aço necessária, ou seja, de uma forma também rápida e simples conseguimos sempre visualizar se a armadura de aço real que está no pórtico é superior à armadura necessária por cálculo. Mas então aqui a legenda. Podemos também visualizar este diagrama de esforço por envolvente, ou por combinações ou por hipótese, e a partir daqui, por exemplo, por combinações, escolher qual a combinação que quero, neste caso para estados limites últimos de resistência, então estados limites últimos de vendilhação. Temos então também a possibilidade de visualizar este diagrama, eu vou colocar aqui envolventes, visualizar o diagrama sobre o pórtico ou debaixo do pórtico. Isto aqui é uma questão depois de preferência de representação. Se queremos redistribuir os diagramas de momentos fletores ou não, cotar os pontos de momento nulo, consultar valores e mostrar valores máximos e mínimos. E a partir daqui temos também os gráficos da área de armadura, se estaremos a visualizar a área de armadura longitudinal ou a área de armadura transversal, por resistência a quantidades mínimas ou por resistência. Relativamente à edição então do pórtico em si, ou seja, nós temos então o comando de armaduras longitudinais e o comando de armaduras transversais, sendo que os comandos de armaduras longitudinais e estes menus flutuantes podem ser também depois fixos, ou seja, podemos fixar e à medida que vamos abrindo outros menus, este fica fixo no ecrã, bastará usar este símbolozinho que temos aqui, este alfinete. E da mesma forma irei fazer então uma alteração a este pórtico, como fiz então para a norma do REBAP. Temos então a possibilidade de introduzir armaduras de montagem e a própria representação também pode ser modificada aqui. Então temos introduzir armaduras de montagem, introduzir armaduras de reforço, introduzir armaduras de alma, introduzir armaduras de banzo e depois introduzir emendas, unir, que é o comando unir que nós tínhamos também no outro editor, dividir, colocar noutra camada, o editar, a edição de patilhas e apagar a armadura. Ou seja, eu vou fazer aqui uma edição a esta armadura de montagem e a diferença será que quando nós vamos editar a armadura de montagens, podemos editar logo tanto a armadura de montagem superior como inferior. Ou seja, eu vou editar esta armadura, vou manter o mesmo número, que vou fazer uma armadura um bocadinho diferente, vou colocar, por exemplo, ferro 16, tanto em cima como em baixo, faço aceitar e vou fazer o mesmo para aqui. E aceito. E agora vou apagar estes reforços que temos aqui, que já não seriam necessários, ou seja, vamos ao comando eliminar, eliminamos este reforço, este reforço, este reforço, este reforço, e vou agora editar esta armadura que temos aqui. Ou seja, temos ali 3 ferros 10, 2 ferros 12, eu poderia colocar aqui, por exemplo, neste caso, vou editar aqui as armaduras de reforço, vou colocar 2 ferros de 12,
e vou apagar este reforço que está aqui. Temos então 2 ferros 16, 2 ferros 12 e vou também unir as armaduras de montagem, com esta armadura de montagem, com esta armadura de montagem. Unimos logo esta armadura toda. Após fazer essas alterações, nós podemos logo visualizar aqui se a área de aço necessária superior está abaixo do gráfico da área de aço real. E poderemos visualizar aqui que sim. No entanto, até porque a verificação das alterações à armadura, neste caso o Eurocódigo, não se prende só à armadura de aço necessária relativamente à armadura de aço real, prende-se também a nível de disposição, etc. Convém sempre atualizar a informação de erros. Será um pouco mal recolocar, mas de uma forma mais específica, o recolocar do editor antigo. Ou seja, nós vamos atualizar aqui a informação de erros e, como poderemos ver, as minhas alterações relativamente à norma do Eurocódigo estão corretas. É sempre possível, e isto aqui é importante, ou seja, após a alteração da armadura, atualizar a informação de erros, mas temos sempre a possibilidade também de visualizar as verificações aos estados limites últimos, estados limites de serviço, ou seja, para o ponto mais favorável, neste caso, por exemplo, para esta viga, e a partir daqui temos então a listagem completa, basicamente como se fosse um cálculo manual, da viga e com as verificações todas. Ou seja, vendo aqui também ver a listagem completa, podemos então ter aqui a listagem da verificação desta viga, já com as minhas alterações à armadura, a uniformização que eu fiz. E pronto, temos aqui uma listagem extensa, mas que passa então, de qualquer forma, todas as verificações pedidas, neste caso necessárias pelo Eurocódigo. Bom, aqui uma listagem extensa, mas temos então todas estas listagem de resistência face ao esforço transverso, etc. Verificação da armadura longitudinal transverso. Eu vou aqui encerrar. Bom, a nível de edição de armadura de vigas norma Eurocódigo, seguirá também então estes parâmetros. Há sempre a possibilidade de qualquer forma, a qualquer momento, rearmar este pórtico, ele volta a colocar a armadura que veio imediatamente após o cálculo. Dentro do próprio programa também será possível e é sempre útil introduzir secções transversais, ou seja, criar, se nós queremos uma secção transversal mais perto do pórtico, nós temos sempre a possibilidade de gerar este corte. Neste caso estamos aqui a centro do vão, mas temos agrupados por intervalos de armadura transversal, ou introduzir uma secção transversal definida por um único ponto, por exemplo aqui, e o programa vai gerar a secção transversal, neste caso com as armaduras de montagem mais a armadura de reforço, que é um pouco diferente aqui da secção que o programa está a tirar imediatamente no eixo da viga. No editor do Eurocódigo, neste editor, é possível fazer isto. No editor é um bocadinho diferente, ou seja, a nível de opções, este editor encontra-se efetivamente mais evoluído. Relativamente aos pilares, ou seja, se formos então a editar os pilares após o cálculo, e vamos editar aqui pilar P1, e vou só fazer aqui uma ressalva. Eu vou voltar aqui à edição do pórtico, porque não tinha feito isto no outro, posso fazer isto também neste. Relativamente à armadura transversal, a situação mantém-se, ou seja, aqui a nível de regulamentação temos uns requisitos de armadura um pouco diferentes, temos ali ferro de 8 espaçado a 15, ferro de 6 espaçado a 18, ferro de 6 espaçado a 11, eu vou, a título de exemplo, vou uniformizar isto tudo a ferro de 8 espaçado a 15, então neste caso o que nós poderíamos fazer, temos sempre a possibilidade de editar a armadura, dividir os tramos de armadura, igualar tramos de armadura e eliminar tramos de armadura, ou seja, não temos aqui o unir, mas isto funciona um pouco de forma diferente, ou seja, eu posso igualar os tramos de armadura, ou seja, vou copiar o ferro de 8 espaçado a 15, aceito, atribuo as outras secções que não têm ferro de 8 espaçado a 15 e a partir daqui vou eliminar, porque ele vai-me prolongar de forma automática
as outras secções de armadura e temos então 32, ferro de 8 espaçado a 15, 33, ferro de 8 espaçado a 15. Então, aqui o comando unir não existe, existe sim o comando apagar-se partes de secção da armadura transversal, que neste caso eu as tinha igualado e elas seriam iguais, e a nível de representação assim está mais simples. Bom, continuando. O programa vai só fazer novamente a verificação das alterações da armadura. Se houvesse algum problema, ele avisaria-me de imediato. Eu vou então aqui clicar no editar pilares. Vamos editar aqui o pilar P1. Perdão. O editor de pilares também é muito diferente relativamente ao editor do Rebap. O agrupar mantém-se da mesma forma, ou seja, o programa vai agrupar pilares sem então a mesma secção e a mesma armadura, a mesma disposição, irá fazer isso de forma automática. Temos aqui os pilares agrupados, porque têm a mesma secção e que têm a mesma armadura, mas que têm vigas. Estes aqui interiores não têm vigas, estão uma laje fusiforme. Então, temos aqui uma separação relativamente a nível de premização, que são um pouco diferentes. Mas a forma de editar será semelhante, ou seja, nós temos sempre a possibilidade para determinado piso, e neste caso estaremos a editar o pilar P1, de poder fazer alterações à secção, caso seja necessário, e poder editar então as armaduras de canto, as armaduras de face X, face Y, ou seja, neste caso se eu quisesse incrementar o pilar com a armadura em face Y, tínhamos então essa possibilidade. Eu estou a introduzir a armadura, o programa automaticamente está a recalcular, ou seja, está a voltar a verificar este pilar. No entanto, para além então da armadura de canto, armadura de face, podemos também editar os comprimentos de amarração e de emendas, onde temos aqui o valor de cálculo pelo programa, neste caso comprimento mínimo de cálculo, que é o que o programa atribuiu, mas podemos editar então esta armadura de forma manual também. Podemos editar as armaduras transversais, clicando aqui no próprio diâmetro e ali nas armaduras, na separação da armadura transversal, e temos também a possibilidade de poder visualizar para os esforços favoráveis, de preferência, as verificações para este pilar e mesmo verificar e visualizar a verificação do pilar como aconteceu na viga, ou seja, ao clicarmos aqui na verificação, temos então o cálculo do pilar, também com o cálculo manual, em que podemos ver a listagem completa, isto para este exemplo, onde temos então verificações às posições relativas às armaduras, a armadura longitudinal, etc. Temos então aqui toda a verificação. Bom, a nível de edição de pilares, então, como poderão ver, o layout entre os vários entre as duas normas é bastante diferente, a finalidade acabará por ser a mesma, ou seja, fazer uma uniformização, fazer uma alteração da armadura, para que se possa, de certa forma, evitar ou aproveitar esta informação logo daqui para desenhos. Relativamente à armadura de laje, ou seja, se nós fôssemos visualizar então a armadura de reforço longitudinal superior, por exemplo, ou seja, vindo aqui à visualização da armadura de reforço longitudinal superior, nós temos então aqui a armadura que foi calculada pelo programa e a armadura direta após cálculo. Ou seja, a armadura que está aqui é toda ela armadura de reforço, porque não foi atribuído no programa, mas poderia ter sido, mas também pode-se fazer isto após o cálculo, se calhar até mais aconselhável. Não foi atribuída uma armadura base. Neste caso, nós poderíamos, após o cálculo, analisarmos a armadura de reforço, neste caso estamos a ver a armadura superior longitudinal, podíamos analisar a armadura de reforço longitudinal, bem como a armadura de reforço superior transversal, de forma a determinar qual é que seria a armadura base mais apropriada para esta laje. Nós iríamos, obviamente, visualizar a armadura longitudinal transversal, tanto inferior como superior, e a partir daí determinar qual é a armadura base que iríamos considerar. Ou seja, neste exemplo, eu irei considerar para esta laje uma armadura base, por exemplo, de ferro 12 espaçado a 15. É uma opção. Pode-se colocar ferro de 10 espaçado a 15,
a ferro 12 espaçado a 15, etc. Isto depois acabará por ser um pouco o reflexo da armadura de reforço que deu no programa, de forma a simplificarmos também a execução desta própria laje. Neste caso, com este comando, armadura base, nós temos então a possibilidade, como poderão ver aqui, nós não temos a armadura base introduzida no programa, isso iria fazer com que a própria representação do desenho da armadura base fosse bastante complexa e de execução também com uma dificuldade um pouco mais elevada. Então, neste caso, nós temos então a possibilidade de atribuir uma armadura base que, neste exemplo, então, como tinha referido, vou colocar ferro 12 espaçado a 15, ou seja, nós vamos clicar nestas 4 setas que temos aqui, ou seja, vou atribuir esta armadura base com uma armadura longitudinal transversal superior e longitudinal transversal inferior. E vou atribuir a todos, ou seja, a todas as lajes maciças. Estamos a fazer uma edição da armadura de laje maciça. Atribuo a todos e faço terminar. A armadura mantém-se aqui. O que será necessário agora fazer será, indo aqui a lajes maciças fungiformes, igualar armaduras, rearmar laje, ou seja, vou rearmar esta laje. E neste caso isto é perfeitamente possível, não tem problema algum, até porque eu não estou a fazer alteração de secção de nenhum elemento. Neste caso a nível de laje, por exemplo. Ou seja, se eu não estou a fazer uma alteração de secção, eu apenas para o mesmo esforço vou dispor a armadura de uma forma diferente. Então rearmamos a laje. Vou sair do comando e podemos visualizar que a armadura longitudinal superior já se encontra aqui mais simples, ou seja, já temos uma armadura de ferro 12 espaçada a 15 distribuída pela laje e estes pontos daqui, a nível da armadura de negativos, temos então os reforços que seriam necessários colocar a mais. Por exemplo, analisando este reforço aqui junto ao pilar P7, nós temos então 4 ferros de 8 espaçado a 15, ferro 10, ferro 12, ferro 10, ferro 8, será normal, porque o diagrama também vai trabalhar desta forma. À medida que vamos chegando à zona do pilar, temos então a necessidade de um pouco mais de armadura. Bom, ou seja, após a atribuição da armadura base, é possível também fazer uma uniformização às armaduras de reforço que o programa tem. Com este comando que nós temos aqui, modificar armaduras, é possível fazer várias alterações às armaduras que temos no programa, ou seja, modificar o diâmetro, mover a armadura e o texto, modificar o agrupamento esse que é criado com o comando modificar a banda de distribuição, desfazer o conjunto, que também é criado pela banda de distribuição, modificar extremos, introduzir armaduras, apagar, modificar patilhas, introduzir linhas de flexão, ou então editar e fazer alterações às armaduras por tensões tangenciais. Por exemplo, eu vou uniformizar este reforço por ferro 12. Ou seja, temos ali um ferro 12, aliás, 2 ferros 12. Poderíamos aqui também considerar e pensar um pouco a nível de redistribuição, de esforços, etc. e considerar um diâmetro, mas vou por exemplo, refazer este reforço, ou vou criar aqui uma banda de reforço ferro 12 espaçado a 15. Ou seja, neste caso, por exemplo, com o comando modificar extremos, eu poderia pegar neste varão de ferro 12 e colocá-lo com o mesmo comprimento que temos os outros. Né? Ou seja, temos então aqui ferro 12 espaçado a 3, ferro 12 espaçado a 15 com um comprimento de 3 metros. Neste caso, eu agora posso pegar neste varão e uniformizar os outros varões por este varão aqui. Ou seja, com o comando modificar a banda de distribuição, eliminando as armaduras sobrepostas, nós poderemos aceitar, pegamos aqui no varão de ferro 12 e, abrindo aqui uma janelinha, podemos então sobrepor os outros varões e fazemos uma banda de reforço, em que a representação se torna muito mais simples. Ou seja, o mesmo pode ser feito aqui, voltando a modificar extremos, por exemplo. Eu vou aqui, lá está também a título de exemplo, uniformizar sempre pelo diâmetro maior. Podemos agora, nesta mesma forma, modificar a banda de distribuição e uniformizar esta armadura, sobrepondo as outras que temos junto ao pilar. E tornamos a armadura, a representação, muito mais simples, ou seja, temos 12 varões de ferros 12, espaçado a 15, com 3 metros de comprimento. A definição, esta representação do número de varões no agrupamento, ela não está ativa por defeito. Esta representação, aqui nas visualizações das armaduras, podem ativar aqui, ou seja, o número de varões em agrupamento, este estará desativado por defeito
ativando tanto nos desenhos como no ecrã, irá aparecer então o número de varões que está dentro de um determinado agrupamento. Há quem prefira ter o número de varões dentro do agrupamento, há quem não prefira não ter o número de varões dentro do agrupamento, é uma opção depois do próprio projetista, e a opção de ativar ou desativar então encontra-se aqui. Da mesma forma, como nós para a armadura longitudinal fizemos então as alterações, nós para a armadura transversal poderemos fazer exatamente o mesmo, ou seja, iríamos uniformizar, neste caso por este varão, eu vou fazer então, modificar os extremos destes três pilares, depois as outras representações seguem exatamente os mesmos pressupostos, e a partir daqui modifico a banda de distribuição, em que vou novamente sobrepor estes varões, e visualizando a armadura, ou seja, ignorando estes reforços que ainda estariam aqui e seriam necessários depois também uniformizar, se nós visualizássemos a armadura de reforço, tanto longitudinal como transversal no mesmo desenho, isto depois em CAD seria possível de se fazer, ou seja, movendo um bocadinho o texto, para eles não estarem aqui sobrepostos, conseguimos de uma forma muito simples também, porque nós fizemos as alterações na própria obra, podemos exportar a armadura de reforço, neste caso de negativos, a armadura transversal e longitudinal no mesmo desenho, ou seja, não havia a possibilidade de se representar a armadura, os dois reforços, tanto longitudinal e transversal, no mesmo desenho, porque temos a armadura uniformizada. Ou seja, se nós temos a armadura, ou mantemos a armadura como vem após o cálculo, porque é a armadura que está colocada relativamente ao valor de momento que nós temos nas determinados nós da própria malha do programa. Claro que depois em representação torna-se mais uma leitura um bocadinho mais difícil, e não será complicado termos então a armadura longitudinal transversal no mesmo desenho. Ou seja, o que nós temos aqui não é uma obrigatoriedade fazer isto, é sim uma vantagem de termos um editor que é muito simples de usar, que nos permite ter os desenhos depois muito simples e de muito fácil leitura. Relativamente a peças escritas e desenhadas, ou seja, nós para gerarmos listagens, aqui na impressora temos vários tipos de listagens que podemos gerar no programa. Eu refiro desde já a listagem de dados de obra, a listagem, por exemplo, de armaduras de vigas, listagem de quantidades de obra, ou seja, o programa dar-me a totalidade que existe de betão e de armadura na obra, os esforços e armaduras, pilares, paredes e muros, verificações aos estados limites últimos de pilares e de vigas, no caso estarmos a calcular com a norma ou código, mas basicamente na listagem de dados de obra temos um apanhado geral das considerações que foram consideradas no programa, ou seja, temos sempre também a possibilidade de apagar qualquer capítulo que nós não queiramos que o programa liste, como por exemplo, se eu não quiser que o programa me vá colocar uma listagem das cargas lineares, pontuais, superficiais que introduzi no programa, bastará então retirar aqui o visto. Qualquer outra opção nós podemos ativar e o programa irá listar, ou seja, fazendo aqui aceitar, temos então uma listagem de dados de obra, em que temos a versão do programa, número de licença, os dados gerais da estrutura, as normas consideradas, as ações de vento e de sismo, por exemplo, por acaso nesta obra não estão ativas, as citações de projeto, coeficientes parciais de segurança, as combinações, os dados geométricos de pilares, ou seja, acabará por ser um apanhado geral do que foi considerado para o cálculo desta obra. Temos também outras opções, como por exemplo, esforços e armaduras de pilares, paredes e muros, neste caso temos então aqui os esforços de pilares, em que temos então os materiais considerados, o considerado também material para o aço, as armaduras de pilares e paredes, com o estado de aprovação, os esforços de pilares, paredes e muros por ação e os arrancos de pilares. E depois os desfavoráveis e com o estado de verificação ou não verificação de determinado elemento. Depois temos uma listagem de medição de pilares, onde temos uma medição
tanto de cofragem de pilar como metros cúbicos de betão, bem como uma medição de aço de quilos por diâmetro. Okay? Nesta listagem temos aqui quantidades de obra, temos um apanhado geral de quilos de aço necessários para a obra, ou seja, temos então aqui o total da obra, superfície de laje, volume, metros cúbicos de betão de laje, quilos de aço na laje, e aqui relativamente à armadura base, vigas, cofragem lateral de vigas, pilares, superfície de cofragem. E aqui temos o total. Relativamente a desenhos, bom, temos aqui vários tipos de listagens, isto depois será à medida de necessidades, é uma questão de se ir gerando, mas as que tinha referido, dados de obra, é importante, quantidades de obra sim para medições é importante, os esforços, temos aqui a verificação dos pilares colocadas e mesmo a medição de quilos por diâmetro desses elementos, as verificações dos estados e limites últimos de pilares e de vigas, no caso queremos introduzir e neste caso gerar uma listagem justificativa do cálculo, acabarão sempre por ser importantes. Depois temos então os desenhos, em que aqui no comando ao lado plotters temos sempre a possibilidade de, ao fazermos mais, selecionar qual é que é o desenho que nós queremos gerar, como por exemplo uma planta estrutural. Dentro das plantas estruturais temos várias hipóteses que podemos alterar, bem como qual o grupo que eu quero desenhar de planta estrutural, qual a escala, se é vista por cima da laje, vista por baixo da laje, quais os elementos que eu quero ver em pilares, as referências, as dimensões, o ponto fixo, nos contornos, superfícies e volumes, blocos, e dentro aqui mesmo configurando, podemos ativar, ou seja, usando aqui o comando configurar, podemos ativar ou desativar qualquer outra informação que nós tenhamos aqui, um pouco mais a pormenor. Há muitas opções aqui, isto também ficará depois um pouco ao critério mesmo do projetista que vai gerar os desenhos, depende de uns que poderão preferir ter alguma informação ativa, outros outro tipo de informação ativa, aqui será um pouco quase mais de escolha, aqui uma escolha pessoal. E a partir daqui, à medida que nós vamos selecionando os desenhos, fazemos aceitar, criamos um desenho ou vários tipos de desenhos, que é o mais comum, e aceitando o programa vai gerar, neste caso, o desenho de planta estrutural para os três grupos, grupo 0, grupo 1, grupo 2, em que, editando e vendo aqui o pormenor de um desenho, temos então aqui a planta estrutural. E aqui a planta do grupo 2, que é igual. Isto, depois, dependendo do periférico que nós temos de saída, podemos imprimir todos e o programa, neste caso, como o periférico de saída é ficheiro DXF, podermos imprimir todos os desenhos num único ficheiro, com o nome que pretendermos e mostrar o ficheiro com o programa associado, ou seja, mal geramos estes ficheiros, estes desenhos, o programa vai abrir o programa de cada associado com os desenhos gerados. E no caso de permeação de vigas, no caso das armaduras de reforço, já irá sair com as nossas alterações, o que é de todo vantajoso. Falando aqui de outra situação, relativamente ainda a listagens e desenhos, perdão, é sempre possível fazer aqui alterações no programa. Aqui umas opções não tão comuns, que poderá ser de desconhecimento dos utilizadores. Por exemplo, nós podemos configurar layers dentro de algumas opções. Ou seja, neste comando aqui de desenhos, temos a possibilidade de aqui no botãozinho Layers, fazer aqui umas pequenas alterações. Ou seja, podermos visualizar a listagem de layers, ou então, por exemplo, para a planta estrutural, podermos aqui para pilares, vigas, muros, etc., alterar a cor, ou mesmo o número da layer, ou seja, nós temos aqui a cor 1, se eu colocasse a cor 10, tínhamos então os eixos dos pilares com uma cor diferente, ou seja, é possível fazer-se a alteração da cor no próprio programa. Este comando aqui, valores predeterminados, voltará ao programa a colocar tudo como estava definido por defeito. Ou seja, então a nível de edição de layers, quando nós estamos no comando de gerar desenhos, temos então aqui esta opção Layers e para cada uma das opções, para cada uma dos tipos de desenhos e tipos de elementos, temos então sempre a possibilidade de referências para secções, para armaduras, para cotas, para vista em planta, temos a possibilidade de alterar a cor aqui. Mais opções que podemos ter em desenhos. Uma alteração importante
Aqui na configuração geral, neste botão de configuração geral e aqui na configuração de desenhos, o formato que o programa está a usar por defeito é este formato DIN-A. Ou seja, o formato DIN-A contém todos estes tamanhos que nós temos aqui. Ou seja, A0, A1, A3, A2, A3, A4, A3 vertical, A4 vertical. Sempre que nós aceitamos, ou seja, estamos com o formato DIN-A, independentemente de ele ter estes tamanhos todos, se nós selecionarmos um destes tamanhos que temos aqui, por exemplo, neste caso A3, e aceitarmos, o programa, por defeito, vai criar desenhos em formato A3 e depois em formatos maiores, caso seja necessário, ou menores, caso não seja necessário um formato tão grande como o A3. No entanto, é sempre possível também criar formatos novos, ou seja, nós estamos aqui no formato DIN-A e eu poderia copiar este formato DIN-A, ou seja, com aqui o comando copiar, e ele fica copiado aqui para o fundo. Eu alterar o nome, vou pôr aqui pessoal, e para este novo formato, eu apagar os diâmetros que não me interessam. Por exemplo, poderia não querer o A0, não quero o A3, nem o A3 vertical, nem o A4, nem o A4 vertical. E dizer para o programa que eu quero que o programa gere desenhos em formato A1 ou A2. Ou então em qualquer outro formato, porque este texto é editável e esta dimensão também é editável. Nós podemos fazer então umas alterações. Podemos também editar as margens, aqui as cotas são as margens, mas será necessário fazer mais um passo e com esse passo mostro já outra opção importante no programa, ou seja, nós aqui unicamente criamos um formato novo, formato esse que depois tem os tamanhos que eu pretendo, que neste caso, também de exemplo, é apenas o formato A1 ou A2, mas pode ser qualquer outro formato que se pretenda. No entanto, na configuração de periféricos é necessário no caso, por exemplo, de eu estar a gerar ficheiros DXF ou DWG, editar o tipo de periférico, ou seja, editar a configuração deste periférico em si. Ou seja, para o periférico DXF, que é o que o programa usa por defeito, se eu editar este elemento, o que nós podemos fazer aqui será, primeiro de tudo, se eu quero usar o meu formato pessoal, o formato que estará associado então ao DXF não será mais o DIN-A, mas sim o pessoal. E a partir daqui, então, quando o programa for gerar os desenhos, já vai gerar os desenhos segundo os parâmetros que eu defini aqui de tamanhos para o novo formato pessoal. E isto aqui é importante, ou seja, para além de eu criar o formato, é necessário configurar o periférico, editar o periférico que eu uso mais e, a nível de formato, alterar para o novo que eu criei. Se porventura também eu necessitar e querer alterar o tipo de letra, é também aqui na edição de periférico, ou seja, no tipo de letra bastaria, por exemplo, escrever, por exemplo, Arial Narrow, o tipo de letra que eu necessito, e o programa vai gerar os desenhos também, já com este tipo de letra. Outra opção também importante é, muitas vezes pode haver necessidade de se editar os textos dos desenhos que são exportados para o CAD, os desenhos exportados pelo CIP para o CAD. No entanto, quando nós vamos editar esses textos estão justificados, ou seja, eles parecem que encolhem e esticam à medida que nós vamos escrevendo. Isso acontece porque, por defeito, a justificação do texto no programa está ajustado. Neste caso é muito simples. Basta escolher aqui não ajustado e quando eu for editar os textos já não temos essa situação porque o texto não está mais justificado. Okay? E depois a partir daqui era só primeiro aceitar, aceitar, aceitar e temos então uma configuração do periférico novo com estas opções de tipo de letra novo e não justificação de textos por defeito no programa e à medida que vamos criando os desenhos já sairão esses desenhos segundo os nossos parâmetros. Para terminar, relativamente às listagens, é possível também, neste caso nos estilos dos documentos,
fazer alteração, ou seja, em configuração geral, estilos de documentos, podermos alterar o tipo de letra que o programa vai usar para a criação dessas próprias listagens, o tamanho da letra, o espaçamento entre linhas, se o corpo do texto está linkado, ou seja, se é o mesmo, relativamente ao tipo de letra predefinida que temos aqui, e depois os estilos dos diferentes níveis de capítulos, podemos também alterar a cada um destes níveis. No caso de, por exemplo, quando gera uma listagem, seja ela de dados de obra, quantidades de obra, etc., aparece sempre o símbolo do SIP no cabeçalho da listagem. Isso é muito simples de alterar, caso não queiram usar esse símbolo. Nesta mesma opção, nesta mesma janela, tem aqui este botãozinho de configuração do cabeçalho, em que, como poderão ver, tem aqui predefinido, que é este símbolo que aparece do SIP. Neste caso, podem colocar nenhum, não irá ser nenhum, ou então do utilizador. Colocando o utilizador, o programa automaticamente passa pelo explorador do Windows, vão até à diretoria onde tem a imagem personalizada que querem usar nas listagens e fazem aceitar e o programa vai usar essa imagem. Faço aqui só apenas uma ressalva, terem atenção ao tamanho dessa imagem, ou seja, isto é uma imagenzinha muito pequenininha, por vezes pode estar a usar uma imagem muito pequenininha com uma resolução muito grande que ocupa muito espaço e depois isso vai-vos atrasar muita coisa no programa, ou seja, o programa pode gerar a listagem, tem que gerar também essa imagem e se essa imagem ocupar muito espaço vai demorar muito mais e não há essa necessidade. Esta é uma imagenzinha muito pequenininha que normalmente ocupa muito pouco espaço. Bom, e sendo assim, relativamente ao assunto que vos queria mostrar hoje, será isto.